querida família carismática do estado de Santa Catarina, a paz de Jesus e o amor de Maria. Eu sou Sheila e neste tempo o Senhor me convida a coordenar o Ministério de Promoção Humana na RCC Brasil. Meus irmãos, que alegria! Eu sou aqui do estado de Minas Gerais, da Diocese de Almenara, na cidade de Jacinto, na paróquia Santo Antônio de Pádua, do grupo de oração Jesus Eucarístico. Convidada para falar com vocês aí no estado de Santa Catarina sobre o Ministério de Promoção Humana. Então eu gostaria de começar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo sobre o Ministério, fazendo uma reflexão sobre o que é de fato a promoção humana na dimensão mais ampla daquilo que a própria igreja nos propõe acerca disso. Então a promoção humana, meus irmãos, ela não é algo abordado ou inventado só pela renovação carismática, não. Na verdade, a renovação carismática como movimento eclesial, ela quer estar em unidade com a igreja. E a igreja já traz a promoção humana quando ela nos apresenta por meio da doutrina social da igreja, falando sobre evangelização. Na doutrina social da igreja diz que não existe evangelização de fato efetiva, uma evangelização que produza efeitos de transformação sem a promoção humana. Então, para que uma evangelização seja de fato produtiva, seja de fato transformadora, é preciso que haja promoção humana. Então nós precisamos entender que nós nascemos como Ministério de Promoção Humana, que somos dentro da renovação carismática, nascemos de uma orientação da Santa Igreja. Então a igreja nos propõe esta reflexão, esta tomada de decisão, de entendermos o que de fato a igreja nos chama a viver. A igreja nos convida a este papel primordial de evangelização, esta missão de evangelizar que é própria de todo o batizado. E ela deixa claro para nós que entre evangelização e promoção humana há laços profundos, há laços que não podem ser vistos, pensados ou imaginados dissociados. Quando eu falo em evangelizar, eu estou falando em promover. Promover o irmão a um filho amado, dar a esta pessoa dignidade, dar a esta pessoa condições para que ela viva com tudo aquilo que lhe é necessário para ter uma vida feliz, uma vida cheia da graça e da abundância de Deus. Então aqui nós trabalhamos com essas dimensões também humanas, espirituais e humanas, trabalhando a dignidade na totalidade daquilo que ela é. Porque Jesus não nos olha apenas numa dimensão da área da nossa vida, Jesus nos olha na totalidade daquilo que nós somos, Em todas as dimensões humanas, o Senhor nos olha, nos observa e quer ali promover a nossa vida, transformar a nossa vida, dar a nós dignidade. Este é o desejo do coração de Jesus. Então, quando nós pensamos em promoção humana, nós nos lembramos que a promoção humana é um fruto de uma evangelização eficaz. Então, guarda isso no seu coração, irmão. Promoção humana é fruto de uma evangelização eficaz. E quando nós pensamos na promoção humana dentro da renovação carismática, nós pensamos nos 3 pilares que ela nos propõe como ministério agora. Como ministério dentro do movimento eclesial Renovação Carismática Católica, nós temos 3 pilares ministeriais, que são o acolhimento, o pastoreio e a caridade social. Então é preciso que nós tenhamos isso muito bem claro para nós, para entender o chamado do Senhor neste tempo, Entendendo que há ali dimensões que nós precisamos
respeitar, no tempo da evangelização do irmão, no tempo em que o Senhor vai agindo, vai fazendo em nós, primeiramente, porque não podemos pensar que nós vamos nos aproximar do irmão e a vida dele vai ser transformada. Primeiro, esta transformação, esta evangelização eficaz, ela precisa acontecer comigo, porque eu só consigo ofertar aquilo que eu tenho. Se eu não tenho esta promoção como um testemunho da minha própria vida, como é que eu posso levar isto ao irmão? Então é preciso que nós tenhamos, quando eu digo que entre evangelização e promoção humana há laços profundos, aí nós vamos entendendo que laços profundos são esses. São laços de ordem antropológica, de ordem da caridade, de ordem teológica. Então a doutrina social ela é bem abrangente com relação a isso. Então dentro do grupo de oração isso acontece, essa promoção humana como fruto de evangelização na ordem teológica, antropológica e na ordem da caridade. Dentro do grupo de oração isso acontece por meio do ministério de promoção humana, quando ele traz os 3 pilares, acolhimento, pastoreio e caridade social. Então isso nós precisamos ter muito bem claro, porque todos nós somos responsáveis por isto, né? Esta é uma missão de todos aqueles que foram batizados com o sacramento e batizados com o Espírito Santo, por meio desta experiência pentecostal, que é encontrar o Espírito e se entregar a Ele e deixar o Espírito Santo de Deus morar em nós e produzir em nós os efeitos que são próprios de Pentecostes, manifestando os prodígios, os sinais, os frutos do Espírito, os dons. E aí nós vamos vivendo cada vez mais essa plenitude do Espírito, que nos faz também ser transformadores da sociedade. Isso é tão lindo, irmão, isso é tão maravilhoso, que você começa a pensar nesta experiência pentecostal como algo que exige de nós também uma mudança de vida muito madura, uma mudança de vida muito bem definida para nós. Qual é o plano de vida que eu quero para mim por meio dessa experiência com o Espírito Santo? E aí o Ministério de Promoção Humana nos propõe, irmãos, nos convida a agirmos como mesmo agentes promocionais de transformação social. E aqui eu quero abrir um parêntese e convidar você a se recordar do Pentecostes que aconteceu lá em Atos 2. Assim, é uma das passagens bíblicas que mais me encantam. Por quê? Aquelas pessoas estavam ali reunidas e elas estavam temerosas, elas estavam amedrontadas, elas imaginavam o tempo todo que poderia acontecer com eles o mesmo que aconteceu com o mestre, condenado, torturado, crucificado, né? Vão fazer o mesmo conosco, vamos ficar aqui, né? Protegidos, escondidos, com medo. Então, quando eles estavam ali também rezando, né? Rezando porque Jesus foi e disse que uma promessa iria se cumprir, que eles não ficariam sozinhos, mas eles não entendiam aquilo que acontecia. Mas o que acontece é que o Espírito Santo vem, meu irmão, minha irmã. E quando o Espírito Santo vem sobre aquele povo, naquele cenáculo, algo extraordinário acontece na vida daqueles homens e daquelas mulheres, né? Há ali um encontro de tamanha divindade, um encontro transformador com o Espírito da promessa, que aquelas pessoas que estavam amedrontadas, com medo, escondidas, temerosas, saem dali de dentro com um ardor diferente. Os sentimentos delas foram transformados, a maneira de pensar foi transformada, a maneira de sentir foi transformada, porque o Espírito Santo agiu.
E quando elas retornam para suas casas, para suas famílias, para a sua lida, para o seu dia a dia, para a vida comum, para o trabalho delas, aí sim a transformação acontece. Por quê? Porque elas dão testemunho do Pentecostes, elas dão testemunho da experiência. E aí, irmãos, há algo que eu acho magnífico que a palavra de Deus diz: não havia necessitados entre eles. Meu irmão, minha irmã, naquelas primeiras comunidades que fizeram a experiência com Pentecostes, não havia entre eles necessitados, porque eles colocavam tudo que tinham à disposição uns dos outros. Meu irmão, minha irmã, quer um exemplo maior de promoção humana do que isto? Quer um exemplo maior de evangelização efetiva do que esta? Do que a experiência de Pentecostes narrada em Atos 2? Então é isso que o Ministério de Promoção Humana traz para nós neste tempo. Uma reflexão profunda do que é ser cristão. Uma reflexão profunda do que é a experiência de Pentecostes, do que é ser batizado no Espírito Santo. Quando nós somos batizados no Espírito, quando fazemos a experiência de Pentecostes, nós somos convidados a, de fato, transformarmos a sociedade. Levar para todas as gentes este testemunho de que o Espírito Santo vem em nosso auxílio e nos socorre e transforma a nossa vida de uma maneira tão plena que nós não podemos reter esta experiência para nós. A experiência de Pentecostes não é uma experiência individualista. Ela é individual porque é entre mim e Deus, entre mim e a promessa. Mas quando eu faço esta experiência, eu sinto necessidade, é inerente a mim. Isto é reportado para o outro, porque aquilo que está dentro de mim, o poder do Espírito que age em mim, eu não posso retê-lo, ele é maior do que eu, então eu transbordo isso. E é isso que é promoção humana, um transbordar. A experiência de Pentecostes nos faz, de fato, desejar esta transformação para todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, nós já entendemos aí neste primeiro momento que promoção humana, ela é uma consequência da evangelização efetiva e que entre evangelização e promoção humana há laços profundos, e isto nos é apresentado pela doutrina social da igreja. Amém. Louvado seja Deus por isso. E que dentro do grupo de oração, esta evangelização efetiva que produz efeitos, né, na vida das pessoas, ela se dá por meio desta ação ministerial chamada promoção humana e que traz para nós 3 pilares, como eu já disse: acolhida, pastoreio e caridade social. Então vamos lá. Então eu gostaria de ler aqui a missão do Ministério de Promoção Humana. Vou ler porque ele é um pouquinho, né, extenso. Então diz assim: a partir do grupo de oração, acolher, evangelizar, assistir, cuidar e pastorear dos servos e membros participantes, motivando-os à vivência efetiva e afetiva no compromisso com a mudança pessoal e comunitária por meio do exercício da caridade social, com reflexos na sociedade, por meio da identidade da renovação carismática católica. Então, esse trecho aqui, final, que diz por meio da identidade da renovação carismática católica, é muito importante que nós tenhamos isto bem claro também para nós, né? Nós temos uma expressão, nós fazemos parte de um movimento. Queremos viver e devemos viver em unidade com a Santa Igreja, porém,
com as nossas características, com a nossa identidade. Qual é o nosso desejo, irmãos? Qual é a maior identidade nossa? É viver esta evangelização por meio do batismo no Espírito Santo. A cultura de Pentecostes é o desejo do nosso coração, que o mundo inteiro seja batizado no Espírito Santo. Então, isso é um ponto. Então, eu gostaria também de enfatizar aqui, para não perder nenhum momento, e nós temos um tempo restrito para a nossa formação, eu gostaria de enfatizar o perfil do servo do Ministério de Promoção Humana. Então, retomando, nós já vimos o início de tudo, de onde o ministério nasce, né, de uma inspiração da Santa Igreja para que estejamos em unidade. Dentro da renovação carismática, ele tem esses três pilares ministeriais que nós já falamos, mas é preciso que nós entendamos que como nós vamos ali discernir quem é essa pessoa chamada para o Ministério de Promoção Humana? Qual o perfil deste servo, né? Ou até mesmo a gente, né? Nós ficamos pensando assim, será que eu sou um chamado para o Ministério de Promoção Humana? Será que eu sou um servo, né, para este ministério? Como eu disse anteriormente, é uma missão destinada para todos os batizados, para todos. Mas é preciso que nós observemos também se nós temos estas características de um agente promocional, de um servo para viver este ministério. E outra coisa, irmãos, no Ministério de Promoção Humana, eu costumo dizer que nós somos adestrados. O Senhor vai nos treinando, o Espírito Santo vai nos moldando, né? Moldando o nosso olhar, o nosso jeito de falar, de tocar o irmão, de se aproximar. Eu costumo dizer que no Ministério de Promoção Humana, o Senhor amplia a nossa visão, a nossa capacidade de percepção. O Senhor nos dá a graça de observar o outro melhor, de ter pelo outro uma compaixão, né, muito maior. Eu não estou dizendo que isto é algo que está restrito. Eu sou do Ministério de Promoção Humana, eu tenho estas características. Não. Eu volto a enfatizar. Isto é um dom, uma graça, um chamado, uma missão para todos os servos e servas de Deus, para todos os batizados. Mas é preciso que nós entendamos que quando o Senhor nos chama para uma missão, o Senhor nos capacita. Quando o Senhor nos confia uma missão, Ele nos treina, Ele nos dá as armas necessárias para aquele combate. E no Ministério de Promoção Humana, estas são as armas que o servo de promoção precisa ter, que um agente promocional precisa ter. Então vamos lá, tome nota. Então, é preciso que seja alguém aberto ao amor de Deus, para si e para o outro. Então eu preciso primeiro entender que Deus me ama incondicionalmente. Eu ouvi algo esta semana muito bonito, diz assim: Deus nos ama com um amor de teimosia, ou seja, Deus não desiste de nos amar. Deus insiste em nos amar, porque Deus só sabe fazer isto, amar-nos plenamente, se ocupar de nós o tempo todo, porque Ele é o próprio amor. Se eu, como um servo do Ministério de Promoção Humana, não entender que Deus me ama plenamente, como eu vou dar testemunho disso para o irmão? Então, o primeiro ponto é este: um servo aberto ao amor de Deus para si e para o outro, porque eu vou dar testemunho para o outro. Eu vou ofertar ao outro aquilo que eu tenho. Outro ponto: alguém que tem uma característica orante, alguém que tem intimidade com o Senhor. Gosto sempre de citar aqui uma fala de Dom Ascona que diz: não existe ministério sem joelho no chão. Como é que eu serei alguém íntimo do Senhor Deus? Como é que eu vou entender o chamado de Deus? Como eu vou escutar o Senhor?
Como eu vou saber o que o Senhor quer? Até no momento de acolher o irmão, de pastorear, como se eu não ouvir o Senhor? Se eu não estou aberta ao Espírito Santo? Se não há entre mim e a Trindade intimidade suficiente para que o Senhor se comunique comigo? Então, primeiro, alguém aberto ao amor de Deus, alguém orante, íntimo do Senhor, sensível, né? Aberto para o outro, alguém que é capaz de se sensibilizar, de se colocar no lugar do outro, alguém que tenha empatia. Esta é uma característica fundamental também para o servo do Ministério de Promoção Humana. Alguém que busca uma vida moldada no Evangelho. Não estou dizendo aqui que nós vamos sair por aí dizendo que nós somos um exemplo perfeito de uma vida evangélica, né? Não, nós buscamos isto. Nós desejamos profundamente que a nossa vida seja moldada no Evangelho do Senhor. Isto aí é imprescindível para nós. Nós amamos a palavra, né? Nós amamos este Deus que nos fala por meio desta palavra. Então, eu quero que esta palavra viva em mim e que eu viva esta palavra. Outra característica é dar testemunho autêntico de Jesus Cristo, né? No acolhimento, na alegria, na compaixão, na servidão. Então, como é que Jesus faz? Eu gosto sempre de me fazer esta pergunta, né? Por mais difícil que seja, às vezes, em alguns momentos, né, fazer este acolhimento, estar alegre, né, no Espírito Santo, por mais que seja difícil muitas vezes até ter compaixão, até mesmo servir, né, porque nós precisamos ser alguém capaz de abrir mão, de renunciar de muitas coisas para isso. Então eu gosto sempre de perguntar como é que Jesus faria, ou até mesmo buscando dentro da palavra como Jesus fez. Se há ali no Evangelho algum exemplo daquela situação que eu estou vivendo e aí eu vejo o comportamento do Senhor naquela situação, então eu procuro dar um testemunho autêntico do que de fato um cristão faz, um seguidor de Cristo faz. E o sinal de Pentecostes, que para mim é aquilo que eu disse lá no começo. O sinal de Pentecostes é a ação de Deus, né? Então, uma das características importantes também de um servo do Ministério de Promoção Humana é este sinal de Pentecostes. É claro o Pentecostes na sua vida, a ação de Deus em você. Temos também um exemplo claro, né, que fala das bem-aventuranças, a obediência, um servo obediente ao Senhor, obediente à palavra do Senhor, humilde e outro, sobretudo, que gosta de trabalhar em equipe. Por quê? É fundamental em todos os ministérios da renovação carismática, em toda a renovação carismática, a ministerialidade orgânica. Então, um servo de promoção humana precisa saber trabalhar em equipe. Por quê? Porque o servo de promoção humana, ele é um articulador das ações do ministério, ou seja, ele traz todo mundo para o ministério. Todos nós somos convidados ao acolhimento, todos nós somos convidados ao pastoreio, todos nós somos convidados a viver esta missionariedade, a viver a caridade social. Então, trabalhar em equipe é fundamental para um servo do Ministério de Promoção Humana. E aqui eu quero falar para vocês, muito preocupada ali com o tempo, né, sobre o projeto Abraço do Pai. Esse projeto Abraço do Pai, por que eu quero falar dele agora? Para nós entendermos a importância dessa ministerialidade orgânica dentro do Ministério de Promoção Humana e, sobretudo, dentro da Renovação Carismática Católica. É um trabalho, o projeto ele existe, né? É um projeto que nasce dentro do Ministério, mas que está a serviço do movimento da Renovação Carismática para toda a Igreja de Cristo, para todo o povo de Deus, para todos os filhos e filhas de Deus. Então, um trabalho promocional realizado e pedido por Jesus Cristo e pela Igreja
precisa ser uma ação social que devolva ao homem o seu verdadeiro valor, a sua potencialidade, a sua capacidade. O projeto Abraço do Pai tem esse desejo, tem este objetivo. Ele trabalha com objetivos espirituais e objetivos sociais. Por isso que nós falamos lá na descrição do projeto que ele quer devolver para o homem o seu verdadeiro valor, a sua potencialidade, a sua capacidade. Do jeitinho que Jesus fazia. O trabalho promocional precisa ser capaz de participar do sofrimento do outro, das dores do outro. E aí eu quero lembrar aqui, irmão, meu irmão, minha irmã, de personagens da Bíblia que Jesus realizou neles esse trabalho promocional e que a vida deles foi de fato transformada nas duas dimensões, espirituais e materiais, né? E sociais. Sobretudo me encanta pessoalmente Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, um homem, vou usar o termo terrível, né? Zaqueu cobrava altos impostos, usurpava, né? Tirava daqueles que mais pobres, eram os que mais pagavam impostos, e que não é uma realidade muito diferente do que nós vivemos nesta contemporaneidade. Mas enfim, Jesus vê Zaqueu. Quando Jesus vê Zaqueu, Jesus enxerga em Zaqueu a potencialidade de Zaqueu, a capacidade de Zaqueu de ser um homem transformador, de ser um homem propagador do Evangelho. O que Jesus faz? Penetra na vida de Zaqueu. Jesus se aproxima. Olha que coisa linda, Jesus vê Zaqueu, a missão do Promoção Humana, Jesus vê Zaqueu, Jesus se aproxima de Zaqueu, Jesus acolhe Zaqueu, e adentra a vida de Zaqueu e transforma a vida de Zaqueu, porque Jesus não aponta os erros de Zaqueu, Jesus ama Zaqueu, ama tanto que deseja estar com ele. E aquele contato, a experiência de Zaqueu com Jesus, transforma Zaqueu de uma maneira tão extraordinária que ele repensa a sua vida, ele olha para si e vê que tem coisas que não estão bem com ele e que ele precisa mudar. O que Zaqueu faz? Se arrepende. Olha os sacramentos entrando na vida daquele que teve uma evangelização efetiva, transformadora. Zaqueu confessa os seus pecados, admite as suas faltas, se arrepende. E não só se arrepende, Zaqueu deseja devolver aos outros aquilo que ele roubou. E esse roubou aqui vai muito além da questão financeira, né? Zaqueu deseja corrigir os seus erros e faz isto, né? Então, quando aquela sociedade, quando aquela comunidade vê em Zaqueu aquelas ações, vê que há ali algo de diferente em Zaqueu e mais extraordinário que aquela comunidade testemunha. Zaqueu não só devolve o que roubou, mas devolve ainda mais do que roubou, porque Zaqueu quer recomeçar. Olha que coisa mais linda é a ação promocional que Jesus faz na vida daqueles que se encontram com o Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós temos uma missão extraordinária: promover o encontro de Jesus com as pessoas para que Jesus possa transformar as suas vidas como ele transformou a minha e a sua. Este é o grande e extraordinário desejo do coração de Jesus: transformar a vida das pessoas. Então, neste Abraço do Pai, que é o projeto, é este encontro que nós vamos ter com os irmãos, é a igreja em saída. Então, dentro desse projeto, nós buscamos ali aliados, né? Nós vamos fazer um estudo daquilo que está ao redor do nosso grupo de oração, na nossa realidade, e ali nós vamos buscando apoio da sociedade, das organizações, das pastorais, dos movimentos, dos profissionais autônomos, e realizamos um grande dia de ações espirituais
e também sociais. Mas o nosso grande objetivo é apresentar Jesus para as pessoas. Aqui eu não vou me alongar muito nessa parte do abraço do Pai, desse projeto, mas eu estou trazendo porque ele também configura a promoção humana e ele é extremamente importante. Nós temos esse projeto estruturado, com tudo muito bem explicado. Vocês podem depois, se não conhecem, procurar o coordenador de vocês aí, né, o Anderson querido, né, e promoverem esse dia de abraço do Pai. É uma programação que você precisa fazer com muita antecedência, é claro, né, se organizar, fazer uma avaliação do entorno, do grupo, das necessidades, tanto espirituais quanto sociais, desse público que será atendido neste grande dia, né? E é um evento que acontece fora da igreja, na rua, né, na praça ou mesmo num galpão, mas num lugar onde as pessoas sejam realmente atraídas ali porque estão necessitadas e é preciso que haja um espaço para colocar tudo isso que você vai ofertar ali com tranquilidade para toda a comunidade, para toda a sociedade, não importando a crença, a cor, a questão social, a questão econômica, estamos ofertando a todos aqueles que desejarem receber. É um dia muito lindo, um dia maravilhoso e eu tenho certeza que se vocês fizerem aí no estado de vocês, na diocese de vocês, na comunidade de vocês, do grupo de oração, vocês vão ver quão grande é esta experiência maravilhosa, né, esta oportunidade. Então eu quero, meus irmãos, que vocês entendam o seguinte, que promoção humana é um desejo da igreja, é um fruto da evangelização eficaz e dentro do grupo de oração ela toma uma proporção de ministério e traz 3 pilares importantíssimos: acolhimento, pastoreio e caridade social, que nós precisamos viver entre nós, servos de grupo de oração, e depois isto se estende para toda a nossa assembleia, porque nós sabemos que aquilo que a assembleia experimenta é um reflexo do que nós já experimentamos como servos de grupo de oração. Na verdade, as experiências que a assembleia do grupo de oração tem é uma reprodução, é uma continuidade daquilo que nós já vivemos na reunião do núcleo de oração e que nós vivemos como servos de Deus. Se nós não estamos vivendo entre nós servos o acolhimento, o pastoreio, a caridade social, se não há entre nós essas características, a nossa assembleia terá experiências vazias. O Pentecostes precisa acontecer em nós como servos, porque as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: vejam como eles se amam. Entre eles não há necessitados, porque tudo que eles têm está à disposição uns dos outros. Esta é a grande missão de todos nós. E aí nós vamos para aquelas ações práticas do ministério, né? O que nós vamos fazer no acolhimento, né? O que nós vamos fazer no pastoreio? Como nós vamos viver a caridade social? No acolhimento vai muito além do acolher na porta, estar na porta acolhendo as pessoas. Nós precisamos pensar e saber e lembrar que o grupo de oração começa com o acolhimento na porta. Isto é essencial. Meu irmão, minha irmã, a gente só retorna para um lugar de livre e espontânea vontade quando a gente é bem recebido, quando a gente é acolhido, quando a gente é amado. Quando nós não somos bem tratados num lugar, nós só retornamos lá se de fato formos obrigados a voltar. Porque senão nós não vamos querer nunca mais estar ali. Então esse acolhimento ali na porta precisa ser o primeiro grande momento, a primeira grande experiência com aquele rema que Deus já falou, precisa acontecer no acolhimento da porta. Ali nós vamos cadastrar as pessoas, também é importante que tenha alguém ali fazendo esse cadastro, para que nós possamos depois fazer o pastoreio, né? Conhecer o irmão, saber onde ele mora, né? O dia que ele não foi, porque não foi, darmos assistência para o nosso povo, conhecer as nossas ovelhas,
feito esse cadastro, nós vamos dividir esses membros cadastrados entre nós, servos do grupo de oração. E aí, esse grupo de servos ali são agora pastores. E estas pessoas da Assembleia cadastrada serão as nossas ovelhas. Então, se você tiver no seu grupo de oração 100 pessoas e 10 servos, nós vamos dividir as 100 pessoas cadastradas pelos 10 servos. Então, cada servo terá 10 ovelhas. E aí você vai ter o nome delas, o endereço, a profissão, tudo. Você vai saber tudo sobre a sua ovelha. Você vai rezar por ela, rezar com ela. Isso é muito importante. E aí o pastoreio vai acontecendo assim. E a caridade social vai sendo uma consequência. Vou dar um exemplo para vocês muito claro como o cadastro lá no acolhimento é importante para o pastoreio e desenvolve a caridade social. Quando você faz ali no acolhimento já o cadastro da pessoa e depois dividimos estas pessoas em um grupo de pastores, nós sabemos ali, por exemplo, a profissão do irmão. E agora, nesse tempo de pandemia, então, isso tem sido importantíssimo, porque eu sei ali quem são os profissionais liberais que tiveram, por exemplo, a sua economia afetada pela pandemia. Então, eu posso ali pastorear o meu irmão mais de perto, saber o que ele está precisando, né? Em que ele foi afetado. E outra coisa que eu acho super interessante quando nós cadastramos as pessoas e colocamos a profissão, porque nós temos a possibilidade de gerar ali trabalho entre nós, gerar emprego entre nós. Porque quando eu preciso, por exemplo, ali de alguém que é manicure, por exemplo, eu ligo para o coordenador da promoção humana do meu grupo e pergunto: irmão, tem alguém cadastrado no grupo de oração que é manicure? Eu preciso de um pedreiro. Irmã, tem alguém cadastrado no nosso grupo de oração que é pedreiro? Olha, eu gerando ali uma maneira de viver a caridade social. Eu vou procurar esse profissional fora, sendo que talvez dentro do meu grupo de oração tenha esse profissional e que não esteja tendo ali uma oportunidade de emprego. Então, são essas ações que vão gerando entre nós os sinais e as ações de Pentecostes também. Então, isso é muito importante. Deixa-me ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Sim, eu gostaria de falar com vocês, já finalizando a minha fala, sobre a patrona do Ministério de Promoção Humana, que é Santa Teresa de Calcutá. Até coloquei uma fotozinha dela ali no quadrinho, porque de fato temos muito que aprender com Santa Teresa de Calcutá. Sobretudo, me encanta em Santa Teresa o que ela fazia com as irmãs. Nós conhecemos a história de Santa Teresa, uma mulher à frente do seu tempo, foi evangelizar na Índia, onde temos 1% só da população indiana cristã. Então, Santa Teresa sentiu este chamado, enfim, tem toda uma história, mas ali eles cuidavam de pessoas doentes. E uma característica que me encanta em Santa Teresa, quando você começa a estudar sobre ela, ler sobre ela, é a característica do encorajamento. Então, nos escritos sobre ela diz que ela era encorajadora. Quando ali as irmãs, as companheiras dela que ajudavam ali naquela missão, se sentiam entristecidas, desapontadas, porque não tinham muito o que fazer, não tinham tantos recursos, ou mesmo quando fracassavam em alguma coisa e se entristeciam e ficavam com o espírito abatido, Santa Teresa fazia o que? Encorajava as irmãs. Ela nunca apontava, ela nunca dizia, repreendia de maneira que pudesse abaixar o irmão, reduzir o irmão, diminuir o irmão, as suas companheiras ali naquela missão. Então, esta característica encorajadora de Santa Teresa de Calcutá precisa ser a minha e a sua. Nunca nos aproximar dos irmãos achando que
porque fizemos uma experiência com o Senhor, porque temos uma caminhada no grupo de oração, nós estamos acima do irmão. Não, misericórdia. Nunca pense isso. Você, eu, nós não estamos acima de ninguém. O Senhor nos chamou justamente por isso, porque estamos todos no mesmo nível. Deus nos chamou e nos capacita. E Deus nos chama para esta missão tão importante, para que sejamos encorajadores, para que nos aproximemos dos irmãos e digamos a eles: irmãos, olhem para mim. Se Deus fez comigo, Ele também fará contigo. Deus transformou a minha vida e deseja transformar a sua. E o Senhor vai nos moldando, vai nos trazendo esta graça. Que nós sejamos, meu irmão e minha irmã, neste tempo tão propício, que sejamos encorajadores. Encorajadores. Eu anotei que tem uma frase que o Padre Brian, que é o postulador da causa do processo de canonização de Santa Teresa, Padre Brian dizia assim: ela era consciente da misericórdia de Deus e da pobreza. Ela sabia da sua pobreza, mas muito mais ela tinha consciência da misericórdia de Deus. Então ela não parava na sua pobreza, mas ela avançava em busca da misericórdia do Senhor. E ele dizia assim: ela pensava que todos fomos criados para amar e ser amados, e demonstrava isso para as pessoas. Olha que coisa mais linda. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que está me acompanhando aqui agora, meu irmão, minha irmã, você foi criado para o amor e para amar. E que estas minhas palavras, à luz do Espírito Santo, possam demonstrar isso para você. Você foi criado para amar. Deus ama você sobremaneira. Que você seja encorajado, encorajada agora a tomar posse desta missão que o Senhor te confiou, que é ser um agente transformador da sociedade, da sua comunidade. O Espírito Santo vai te capacitar. O Espírito Santo vai te levar, porque a grande missão que o Senhor tem para nós por meio deste ministério é amar do jeito de Jesus. Que sejamos como Santa Teresa de Calcutá, encorajadores, que sejamos agentes promocionais, transformadores da sociedade, para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Senhor, para que o mundo inteiro seja batizado no Espírito Santo. Eu já quero convidar você a fechar os seus olhos e rezar comigo nesta certeza de que o Espírito Santo nos encoraja, assim como Santa Teresa de Calcutá. Ela que foi encorajada pelo Espírito Santo e encorajava os outros. Que nós sejamos encorajados por Ti, Espírito de Deus, para encorajarmos a outros, para que as pessoas conheçam o Senhor, para que o Espírito Santo seja mais amado e conhecido, para que mais pessoas alcancem a salvação por meio da ação grandiosa do amor de Deus. Este Deus que nos ama com um amor de teimosia, não desiste de nós, insiste conosco. E neste tempo onde o Senhor chama a renovação carismática a resgatar, eu quero dizer para você, há lá fora um grande desafio para nós, que é resgatar o povo de Deus por meio da identidade carismática, que é o batismo no Espírito Santo. Quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, Estado de Santa Catarina, é hora de avançarmos com mais força por meio do amor e da caridade. Que Pentecostes seja cada vez mais uma realidade no nosso meio e que a nossa evangelização seja tão efetiva que os frutos da promoção humana sejam visíveis em nossas realidades.
Que Deus te abençoe, que Deus te unja e te capacite. Eu agradeço a oportunidade e desejo a todos um feliz Pentecostes diário, constante, porque o Espírito Santo não ficou lá no passado, porque ele não é um fato histórico. A realidade de Pentecostes é agora, ontem, amanhã e sempre. Então, que nós possamos juntos dizer: vem Espírito Santo e transforma toda a face da terra e faz novas todas as coisas. Deus abençoe a todos.